Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. Bem, o mercado opera em queda agora de manhã lá nos Estados Unidos e na Europa, enquanto na Ásia o fechamento ficou positivo nessa madrugada. Lá na Ásia, a maior parte das bolsas fecharam no positivo, refletindo a decisão de juros do Japão, que manteve a taxa de juros negativas, conforme já era esperado pelo mercado. Na parte de indicadores, a taxa de desemprego lá no Japão cresceu de 2,6% para 2,8% na leitura agora do mês de março. Indo para a Europa, hoje lá o viés é de queda, os investidores lá estão refletindo o PIB da zona do euro, que foi publicado e veio abaixo do esperado para esse primeiro trimestre. O crescimento foi de 0,1%, enquanto as projeções eram de uma alta maior, para 0,2%. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão foi positiva por lá. Em Nova York, ontem o Dow Jones subiu 1,57%, o S&P subiu 1,96% e o Nasdaq fechou com uma alta forte, subiu ontem 2,43%. Na parte de indicadores econômicos, ontem saiu o PIB americano do primeiro trimestre desse ano e o número veio abaixo do esperado, sinalizando uma possível contração econômica. Ainda assim, a ampla maioria do mercado está esperando uma nova alta de 0,25% nos juros lá nos Estados Unidos, na reunião de decisão que acontece na próxima semana e promete mexer com o humor dos investidores por lá e pelo mercado global. O grande destaque de alta ontem por lá foram as ações da Meta, a controladora do Facebook, que já tinha publicado o seu balanço e também tinha fechado com uma alta forte no pós-mercado na quarta-feira. E ontem subiu mais, disparou aí mais 14% durante a sessão de ontem. O otimismo com as ações da Meta acabou contaminando os papéis de outras empresas do mesmo setor e acabou impulsionando o fechamento mais positivo para o índice Nasdaq na sessão de ontem. Já no final do dia ontem, no pós-mercado, saiu também o balanço da Amazon, que também veio melhor do que o esperado, e com isso as ações da empresa chegaram a operar com uma alta mais forte, mas ainda no pós-mercado, o papel da empresa virou para queda e fechou com um negativo de 2% no pós-mercado de ontem. Por outro lado, a Intel também publicou um balanço que veio também com números melhores do que o esperado, e as ações da Intel, essas fecharam com uma alta de 4% no pós-mercado de ontem. Hoje, lá na agenda americana, às 9h30 da manhã, vai sair um número importante, a inflação medida pelo PCE. Esse é o último dado aí mais relevante de inflação antes da decisão de juros, que vai acontecer, como eu disse, já na semana que vem. A expectativa é de que essa inflação, que é medida pelo PCE, tenha tido uma aceleração mensal no núcleo de 0,3% na leitura mensal. Já na leitura anual, o núcleo da inflação deve bater os 4,5%. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro agora cai 0,38%. O Eurostock 600 está caindo 0,34%. O FTSE lá em Londres cai 0,32%, enquanto no Japão o Nikkei fechou com uma alta de 1,4%. E lá na China, o Xangai Composite fechou com alta de 1,14%. O índice de mercados emergentes sobe 1,35% agora. O DXY, o dólar index, está subindo 0,46%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com queda de 1,34% e está cotado a 3,48% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo um pouco, 0,08% de queda, e o petróleo agora operando com uma alta. O petróleo WTI subindo agora 0,29%, está cotado a $74,98 o barril, enquanto o petróleo Brent está subindo 0,43% e está cotado a $78,56 o barril. Petróleo oscilando ainda entre a expectativa de um crescimento econômico lá na China e o medo de uma recessão no mercado americano. O minério de ferro fechou com queda nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, o minério caiu 0,97% e fechou cotado aos $103,15 a tonelada, o que pode também provocar novos movimentos no setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil hoje, hein? No universo de criptoativos, o movimento é positivo nas últimas 24 horas. O Bitcoin está acumulando uma alta de 1,5% nesse período e está cotado agora a $29.320, enquanto o Ethereum acumula uma alta de 1,3% e agora está cotado a $1.911. Vindo para o Brasil, ontem o Ibovespa seguiu o movimento lá de fora e fechou com uma alta de 0,6%, ficou cotado aos 102.923 pontos. Na semana, o nosso Ibovespa está acumulando uma queda de 1,38%, já no mês de abril o índice ainda está positivo, está com uma alta de 1,02%. Ontem o dólar fechou com uma queda de 1,5%, ficou cotado aos R$ 4,98, ou seja, abaixo dos R$ 5 novamente.
Os juros futuros ontem tiveram alta nos vencimentos mais curtos e nos vencimentos mais longos eles tiveram queda. Na parte de indicadores, ontem saiu a inflação medida pelo IGPM e o número veio abaixo do esperado, veio com uma queda de 0,95%, enquanto o mercado já esperava uma queda, mas uma queda menor, queda de 0,74%. E claro, esse indicador ajudou no movimento de alta da bolsa na sessão de ontem. Lá no Senado, ontem também teve um debate sobre inflação, juros e crescimento econômico e contou com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também participou o Fernando Haddad e a ministra do Planejamento, a Simone Tebet. Essa discussão também teve participação de outros economistas e figuras influentes e manteve o foco dos investidores por aqui na próxima decisão de juros, que também acontece na próxima semana, junto inclusive com a decisão de juros lá dos Estados Unidos. Na parte corporativa, ontem a Vale fechou com uma alta de 2,12%, mesmo depois que a empresa tenha reportado aí o balanço do primeiro trimestre com números que vieram abaixo do esperado, mas que também acompanhou o comunicado da empresa informando que espera melhora nas margens e uma diminuição de custos no segundo semestre desse ano. Um outro destaque de alta ontem foram os papéis da 3R Petróleo, que dispararam mais ou quase 12% ontem, refletindo o balanço que eles publicaram, que mostrou que a empresa conseguiu reverter o prejuízo de 335 milhões de reais no primeiro trimestre do ano passado para um lucro nesse primeiro trimestre de 16,1 milhões de reais. O setor bancário também ajudou na alta do índice ontem. O Itaú subiu 1,7%, enquanto as ações do Bradesco ontem fecharam com alta de 1,9%. Do lado negativo, queda para as ações da Petrobras, que ontem caíram 2,4%, as ações preferenciais, em um dia que foi aí o dia de eleição lá no conselho da empresa, que inclusive colocou o Pietro Mendes como novo presidente do colegiado, né, como presidente do conselho da empresa. Bom, finalizando já aqui, hoje na agenda a gente vai ter agora às 8 horas o relatório de confiança do setor de serviços. Às 8h30 também vai sair o resultado primário, às 9 horas saem os dados, ou melhor dizendo, saem os resultados ou os preços ao produtor, referente ao mês de março, e também sai a taxa de desemprego que deve ficar em 9%. E para fechar também às 9 horas, sai o IBC-BR, que funciona como uma espécie de prévia do PIB. A expectativa de mercado é de que esse número venha com um crescimento, uma alta de 0,3% na leitura mensal e possa bater 4,5% na leitura anual. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.